Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da LEDvence, Pod LED, o poder da luz. Hoje o nosso tema é ambientes aconchegantes, dicas para usar suas fitas LED em seus projetos residenciais. Temos o prazer de receber a Nick Gomes, que já esteve com a gente aqui antes. A Nick, ela é arquiteta e urbanista formada pelo Mackenzie, com especialização em iluminação em Barcelona e conta com mais de 15 anos de experiência. Sua trajetória inclui mais de 1.200 projetos com grandes arquitetos do país, além de uma atuação como colunista da revista Casa e Jardim. Nick, é um prazer ter você aqui novamente conosco. Obrigada, Paula, LEDvance. É sempre um prazer estar aqui falando do tema que eu mais amo, que é a iluminação. Então, muito obrigada. Muito bem. E estreando os nossos podcasts, tenho do meu lado o Anderson Alves. O Anderson é o nosso especialista da LEDvence para as fitas LED. Ele possui MBA em gestão de projetos, certificação Lean Six Sigma e Yellow Belt. E na LEDvence ele desenvolve todo o nosso portfólio de fitas, acessórios e drivers para as mais diversas aplicações. Anderson, um prazer estar com você. Oi, Paula. Obrigado pelo convite. Obrigado, Nick, por estar aqui com a gente também. Obrigada. E vamos aqui conversar um pouquinho sobre esses produtos que são tão importantes aí nos nossos projetos de iluminação. Muito bem, gente, vamos começar. Então, Nick, hoje a gente vai explorar o fascinante mundo da iluminação com fitas LED. A gente vai falar de técnicas que garantam uma iluminação minimalista, difusa, confortável e atemporal, que eu acho que é o principal nisso, a gente não vê a luz, né? As fitas LED são protagonistas nesse cenário e elas proporcionam uma luz suave e uniforme que transforma qualquer ambiente, criando uma atmosfera acolhedora e elegante. Nick, como é que é a sua relação no uso das fitas LED? Nossa, é muito boa. Aliás, eu acho que foi uma evolução muito importante no mundo da iluminação, porque se a gente pensar antigamente, quando você ia fazer algum detalhe de iluminação numa marcenaria ou até num forro de gesso, uma sanca de gesso, você ficava limitado às tubulares. E a gente tem a modulação, né, da tubular de 1,20, 60 centímetros. Isso limitava muito essa questão da personalização dos detalhes de iluminação. Então, uma marcenaria que tinha 1,30, você ficava com uma sombrinha na lateral. Sem contar que ela é maior, né? Então o detalhe era mais grosseiro. Então a fita de LED, ela abriu um leque muito grande de utilização. Detalhes em mobiliários, forro de gesso mais delicado, luminárias mais delgadas também, os perfis de LED, de várias espessuras, alturas. E com isso a gente ganha em pé direito também, porque o forro pode ser mais baixo. E sem contar também que a gente tem um leque de fluxos luminosos, temperaturas de cor muito maiores do que a tubular. Então, assim, eu amo, acho maravilhoso. É bacana que não tem, então, a sombra que a gente tinha, aquelas marcações, né? Quando um tubo LED se encontrava com o outro, ou antes, as lâmpadas fluorescentes se encontravam com a outra, né? Então, fica tudo muito lindo, assim, né? E como é que você vê essa transformação dos espaços agora com essas possibilidades? É muito grande, dá para ver que a utilização é muito mais complexa no sentido de detalhamento melhor, né? Você tem mais possibilidades de uso. Então, por exemplo, num residencial, você pode fazer inúmeros detalhes de iluminação. Uma marcenaria iluminada, um mobiliário iluminado, um detalhe no forro de gesso mais delicado. Então, tudo fica mais clean, fica mais clean mesmo, né? A gente tem mais delicadeza e mais elegância na iluminação. Então, eu acho que a fita trouxe muito isso. Mais elegância, mais possibilidades também. Eu gosto muito. E não sai de moda, que eu acho mais legal, né? Exato. Acho que se você usa com parcimônia também, né? Claro, pensando num projeto, num contexto como todo, analisando o contexto do projeto, entendendo qual que é a intenção, eu sempre falo isso, qual que é a sua intenção com essa iluminação, para que você quer, o que você quer iluminar, né? Então, quando a gente começa a pensar no projeto de iluminação como um todo, com intencionalidade, com certeza a gente traz a atemporalidade também, né? E a fita de LED proporciona isso. Que legal, muito bem. Agora, para o lado do Anderson. Anderson, fala um pouquinho sobre esses conceitos de índice de proteção, intensidade de luz, um pouco para a gente entender como é que a gente escolhe uma fita, porque tem tantos exemplos, tantos modelos no mercado, né? Sim, a gente tem muito detalhe a observar
E um ponto bastante importante é a gente levar em conta que tudo isso que a Nick comentou agora, da intencionalidade do projeto, para que eu quero, isso tudo também faz parte dessa especificação mais técnica. Eu vou trabalhar ali num produto numa área interna ou numa área externa, eu vou trabalhar no IP20, um IP65, é uma área externa, mas está sujeito à umidade, como um banheiro, um box, por exemplo. A gente precisa ter esse produto mais protegido. A intencionalidade que ela comentou, que é muito importante. Vou precisar trabalhar um fluxo mais elevado ou um fluxo um pouco menor, que é só um detalhe. Que temperatura de cor eu vou trabalhar? É uma área mais relaxante? É uma área onde eu preciso mais atenção? É uma área de trabalho? Então, são todos esses pontos que a gente precisa observar tecnicamente para ter o ambiente o mais aconchegante, o mais adequado possível ali no nosso projeto. Tá bom, então quando você fala de temperatura de cor, a gente está falando da tonalidade da luz, né? Então, se você quer uma luz mais aconchegante, se você quer uma luz de trabalho, é diferente, né, Nick? A fita de LED trouxe essas possibilidades porque a gente consegue desde usar uma fita de LED 2700K até uma 6500 ou até menos, né? Já tem fita de LED com 2200 Kelvin, que é a luz mais amarelada possível. Então, quando a gente fala de temperatura de cor, a gente fala muito de sensação do ambiente. Então, eu sempre falo, né, no Instagram, nas redes sociais, qual é a sensação que você quer atribuir ao seu ambiente. Então, a temperatura de cor, ela traz isso, uma percepção diferente, uma sensação de conforto, acolhimento, uma luz amarela, ou o espaço fica mais agitado, mais frio, mais impessoal, uma luz branca. Então, e eu sempre falo, Paula, que não existe luz ruim, né? Existe a luz que não é adequada para aquele espaço, para aquele ambiente, para aquela pessoa. Então, ter essa percepção técnica que o Anderson estava falando é muito importante para que o profissional ou até o cliente consiga especificar a fita correta para aquele determinado ambiente e atividade. Muito bem, então vamos só dar uma resumida. Então a gente está falando de dicas. Eu estou usando a fita num ambiente que tem umidade, que tem gordura, eu preciso de uma proteção, né? Então tem o IP lá, o índice de proteção, a gente vai com o IP mais alto, IP65 para esses lugares. E se é um ambiente interno normal, a gente vai com o IP20, que você usa na sala, no quarto, nos ambientes em geral. Isso é muito bom, né? Você ter essa possibilidade de usar um produto tanto em uma área seca interna como numa área molhada. Então, você tem uma especificação diferente que dá essa possibilidade, né? E aí a fita com a proteção, ela tem aquele silicone, então ela já tem essa facilidade de poder durar um tempo, né, de acordo com a especificação do produto, sem você ter problemas. E aí as cores, então, do que a gente falou, existem inúmeras cores, né? Fala um pouquinho sobre as nossas cores e mais ou menos como a temperatura de cor e mais ou menos a cor da luz para a pessoa que é leiga entender e poder escolher melhor. Assim, o nosso portfólio de fitas de LED, mais especificamente, a gente trabalha ali de 2.700 a 4.000 Kelvin. Certo? Se você está trabalhando um ambiente um pouco mais, a gente está falando de iluminação aconchegante, eu vou focar de fato nessa palavra, né? Um ambiente onde você precisa de mais conforto, onde você vai relaxar. Aqui eu só vou assistir uma TV, aqui eu só vou brincar com meu filho, é só minha hora de relaxar aqui com a minha esposa, com a família. A gente vai trabalhar ali com uma luz mais amarelinha, porque isso já traz uma sensação maior de conforto para a gente. Então, quanto mais baixo esse número Kelvin, mais amarelinho é a luz. Mais amarelada vai ser. Ok. Um ponto importante também é que não é porque a lâmpada ou a fita de LED ela é amarela que aquele ambiente vai ser mal iluminado, né? Isso é um mito muito grande do mercado. Exato. Né? Acho que vale muito. Eu sempre ressalto isso porque muita gente tem esse preconceito, né? Exato, tem razão. Isso me dá um gancho para eu pedir para o Anderson explicar um pouco mais a respeito da qualidade da luz, então. Porque uma coisa é a cor, que a gente chamou de temperatura de cor, mas a qualidade da luz, o quanto ela é fiel à luz do sol que a gente está acostumado. Como é que uma pessoa escolhe uma fita de qualidade, Anderson? Exato, isso aí a gente já trabalha aí um outro ponto, uma outra característica técnica do produto, para falar da qualidade da iluminação, né? Se às vezes essa luz um pouco mais amarelada está incomodando a pessoa, o dono do projeto, ou a pessoa que está morando ali, talvez seja porque o IRC desse produto não esteja adequado. A gente está trabalhando com IRC muito baixo e o amarelo dessa lâmpada está amarelando demais o ambiente. Eu não estou mais reconhecendo bem as cores do ambiente em que eu estou. Então a gente trabalhando com um produto com IRC mais elevado, como a gente tem fitas aqui no nosso portfólio já com IRC 96, que está muito próximo da iluminação do sol, a gente não afeta a cor dos objetos que estão expostos ali sobre aquela iluminação artificial.
Tem uma fidelização na reprodução de cor, né? Que isso é essencial até para ambientes técnicos, né? Como Exato. cozinha, closet, bancada de banheiro, lojas. Imagina uma vitrine com a cor distorcida dos produtos, né? Exatamente. Então, banheiro, se você vai se maquiar, é importante. Você está no teu quarto para escolhendo o seu look, você tem que ter uma luz com uma qualidade ideal, assim, né? Então, busquem o alto IRC, pessoal. IRC acima de 96 é o que a gente tem na LED Vence, e isso é bastante importante. Mas não é só isso, né? Me parece que tem outros pontos aí técnicos importantes, né, Anderson? Sim, tem vários. Eu gostaria de voltar um pouco no IRC, que eu gostei bastante que a Nick comentou sobre cozinha. Certo. Tá? Até pelo trabalho ali com os alimentos, é uma questão de segurança alimentar. Né? A gente tem aí uma vida muito corrida, às vezes a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra na geladeira, e a gente conseguir recolher ali, agora eu vou cozinhar, vou fazer essa carne, vou fazer esse legume, e a gente conseguir, assim que tirar da geladeira, colocar na bancada e ver, acho que a cor não está tão legal. Né? Um IRC baixo vai acabar mascarando aquilo, e isso pode acabar sendo até um pouco perigoso para a nossa saúde. Sim. Eu sempre penso assim, uma banca de frutas ou um mercado que tem um IRC, que é o índice de reprodução de cor, baixo, as pessoas não compram porque acham que aquele produto está estragado, né? Então, além de tudo, além dessa responsabilidade técnica, trazer uma questão de saúde e bem-estar também, que a temperatura de cor traz, o IRC, a gente tem também uma responsabilidade com os comerciantes, com as lojas, porque a iluminação vende, né? Ela ajuda muito a vender. Pois é, exatamente. Importante. Você tinha comentado de outros pontos técnicos. Se a gente destrinchar o IRC, ele está ali dividido entre de R0 a R13, falando de espectros de cor específicos, e falando ali do trabalho numa cozinha, até numa loja, num hortifruti, a gente trabalhar com um R9 elevado, que é a reprodução dos tons de vermelho, também é extremamente importante. Um açougue, né, por exemplo. Um açougue de preferência. Você tá falando, nossa, eu tô louco para fazer esse churrasco. Chega no açougue e você fala, a carne aqui não tá legal. Não vai vender, não vai vender. Não tá bacana. Às vezes a carne tá boa, mas a luz tá piscando, sabe? A reprodução de cor não tá boa, tem sombra demais. Então, você trabalhar a qualidade da iluminação no ponto de venda é muito importante. Certo. E o R9 tem a ver também com a questão da reprodução do cor dos tons de pele, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com a gente enquanto está escolhendo o seu look, né? Ou mesmo num provador. Imagina, você está experimentando um biquíni e você está com uma luz ruim. Legal falar que, assim, a luz amarela, ela realça e destaca tons quentes e terrosos. E a luz branca, ela realça e destaca tons frios e azuis. E aí entra o IRC e o R9 para fidelizar, para reproduzir as cores mais próximas do real. É como se a gente estivesse sendo exposto a uma luz do sol, que é a luz mais maravilhosa que existe, né? IRC de 100. E a luz artificial, ela quer, entre aspas, imitar, mas reproduzir essa luz do sol. Então, se a gente tem um IRC baixo ou um R9 baixo, a gente fica... E uma luz branca também, quando vai colocar em um closet, em um provador de loja, a gente fica pálido. Então, você não fica realçada, destacada, valorizada, né? Porque o corpo humano ele é quente, a gente tem sangue embaixo da pele. Então, esses tons quentes, é muito importante que a gente tenha um produto com uma especificação adequada para isso, né? Então, um IRC alto e um R9 alto também. Muito bem, muito bem. E tem umas letrinhas também que eu queria pedir que o Anderson explicasse, que eu acho que é muito importante, que chama SDCM, que tem muito a ver, gente, com aquela situação que a gente via muito comum nos LEDs, nas fitas LEDs de baixa qualidade, que é aquela marcação dos pontos, que você fica vendo o pontinho de luz, um mais verdinho, o outro mais amarelinho, fica aquela luz feia. Então, assim, já houve o tempo que as pessoas achavam que a fita LED iluminava dessa forma, e isso já mudou. Então, vamos entender um pouco sobre esse conceito, né, Anderson? Exato, Paulo. Quando a gente fala aí do SDCM, que é o Step Macadam, a gente fala da fidelidade da cor dos pontos de LED. Às vezes a gente fala de uma lâmpada, de uma luminária, como a gente tem alguns LEDs ali, acaba não sendo aquilo tão visível. Mas uma fita LED, que às vezes tem ali 1.000, 2.000, 3.000 pontos de LED no mesmo produto, a gente instala, como a Nick comentou, numa sanca, às vezes você instala uma sanca na sala 4, 5 metros, você vai falar, poxa, eu escolhi 3.000, tá ali o tom que eu queria, e uma faixinha tem um tom que tá um branco verde, um pouco diferente, né? Tá mais esverdeado, às vezes fica um tom meio esquisito. Então, quando a gente trabalha com esse DCM um pouco mais baixo, diminuindo esse desvio, a gente vai ter uma padronização né? Da cor muito mais elevada.
Então a gente trabalha ali com um produto muito mais uniforme ao longo de todo o comprimento. A gente está falando ali de produtos de 5, 3 metros de comprimento, né? Então isso é um aspecto bastante importante. E isso mostra muito a qualidade das fitas, né? Porque se você tem uma fita de alta qualidade, ou seja, que o fornecedor ele investiu ali tecnologia para produzir aquele material, a gente vai ter uma padronização muito maior desses chips, desses LEDs. Agora, se é um fornecedor categoria B, digamos assim, talvez ele não invista nisso e você tem essa diferença de cor, o que é muito ruim para a qualidade do projeto. Bom, eu tenho um olho muito crítico. Eu entro nos ambientes, eu já olho ali o problema. Então, e fica muito deselegante, né? Desvaloriza o projeto como um todo. Com certeza. Eu acho que uma coisa importante agora, a gente escutando todas essas dicas, é saber selecionar uma fita LED de qualidade. Eu estou me lembrando, Anderson, de um cliente que a gente recebeu aí há alguns meses no escritório, que pegou a nossa fita LED e cheirou, porque ela viu ali uma possibilidade de entender a quantidade de um material que era o cobre. Para poder saber a quantidade de cobre que dá uma indicação de uma fita mais resistente, de uma fita de bastante qualidade. Então, assim, vamos retomar um pouco essa questão. Então, assim, cheguei numa loja, estou querendo fazer a fita LED, como é que eu vou saber A, B e C, com tanta diferença de preço, com tantas opções? Vamos só retomar, então, aqui um pouco, me lembrando que a Nick também acabou de reformar o apartamento dela e tudo mais. Então, Nick, como é que você escolheu a sua fita? Bom, primeiro eu selecionei um fornecedor que é de confiança, que é de qualidade, que eu tenho fita de vocês, né? Muito bem, ficamos bem honrados com isso. E eu sempre olho, primeiro, o IRC. Então, se o IRC é alto daquele produto, quer dizer que tem uma tecnologia e tem um investimento naquela fita de LED. Então, ela já me mostra que tem uma qualidade superior do que as de mercado tradicionais. E eu sempre analiso também a temperatura de cor. Então, qual é o tipo de ambiente que eu vou usar aquele produto? Então, é um ambiente residencial que a gente tem um uso prioritário noturno, então eu vou usar uma luz amarela para não impactar no ciclo circadiano e trazer esse conforto e relaxamento. Agora, é um ambiente de uso mais diurno, que tem trabalho, atividades mais manuais, aí eu já uso uma luz mais neutra, por exemplo. 4.000 Kelvin. 4.000 Kelvin. Então, essa análise também precisa ser feita. E também a questão do fluxo luminoso, né? Porque se eu quero uma sala de TV, uma luz mais acolhedora, eu não vou colocar um fluxo muito alto, então um fluxo mais baixo. Então, essa análise do conjunto de toda a especificação. Qual é o ambiente que vai ser usado, a qualidade da fita de LED, a temperatura de cor adequada para aquela atividade e o fluxo luminoso também de acordo com a sensação, com conforto, com a atividade que vai ser exercida ali também. Muito bem. Anderson, isso me lembrou da gente falar sobre essa questão da intensidade da luz, né? Então, a gente hoje no mercado já existe fitas LED que tem uma grande intensidade de luz, onde pode ser uma luz principal, né? Assim como se você quer só um detalhe, você precisa de uma luz mais fraquinha. Então, conta um pouco como é que a pessoa que está numa loja buscando uma fita consegue reconhecer, que informações precisa buscar na embalagem para saber escolher para aquilo que ela está precisando. Olha, toda a parte dessa especificação mais técnica, ela tem que estar bem detalhada na embalagem do produto. Tá? No nosso caso, essa que é a informação de fluxo, a gente já deixa bem destacado na frente da embalagem. E o ideal seria procurar exatamente, mais uma vez como a Nick comentou, qual que é a intenção dessa iluminação. Eu quero fazer uma iluminação, eu quero colocar no meu quarto, mas no que? A iluminação principal é um detalhe ali atrás da sua cabeceira? Se for um detalhe na cabeceira, a gente vai trabalhar ali com fluxo mais baixo, uns 500, 600 lumens. Ele falou, não, eu quero fazer uma iluminação complementar, mas vai ser uma bancada onde eu faço maquiagem. Então já é outra coisa, eu vou trabalhar com fluxo um pouco mais elevado, 1.000, 1.500 lumens. Talvez vou aumentar o IRC, porque aí a partir disso eu preciso ter uma boa reprodução de cor para saber os produtos que está usando, qual vai ser o resultado, para não aparecer uma coisa que saiu e está diferente. Não, agora eu quero trabalhar com a iluminação principal, eu quero que o quarto fique realmente todo bem iluminado. A gente tem também produtos que vão trabalhar ali com esse fluxo mais elevado, 2.000, 3.000 lumens, a depender ali do espaço que você tem e do pé direito com o qual o projeto está sendo trabalhado. Tá.
Bom, Nick, então assim, se eu compro várias embalagens de uma fita LED, não significa que a mesma cor e o mesmo modelo vai servir para a casa toda, certo? Exato. Mas existem alguns recursos que se você precisar para poder reduzir a intensidade, então me conta um pouco como é que você fez isso aí na sua casa. Eu gosto muito, aliás, desse recurso, desse acessório. Acho que é um super aliado do arquiteto, do designer, do luminotécnico também, que é o dimmer, né? Então, é um acessório que você coloca na sua fita e no seu driver. Pode ser ali no interruptor ou um driver dimmerizado também, que ele possibilita que você ajuste a intensidade da fita para mais e para menos. Então, você acaba criando possibilidades com um único efeito de luz. Então, na minha sala, por exemplo, eu tenho uma fita de LED, que ela tem um fluxo de 900 lumens. Ah, e um detalhe, né, gente? É errado escolher a fita de LED pela potência. A potência indica o quanto aquela fita consome de energia, ponto final, que são os watts. A gente sempre precisa olhar o fluxo luminoso, que é a quantidade de lumens. Então, eu tenho essa fita de LED na minha sala, que tem 900 lumens, mas eu gosto muito de um ambiente mais acolhedor. Então, eu coloquei um dimmer para deixar ela mais baixinha em momentos de integração social, convívio com a família, e funciona muito bem. Eu acho que isso é bacana, porque até se você errou com luz demais, você ajusta. Então, assim, a questão do dimmer, você consegue controlar a intensidade, é muito legal, mas eu acho que o Anderson tem novas tecnologias aí que também permitem você mudar a fita aí, não só a questão de dimmerizar, mas eu acho que existem outros recursos, não é, Anderson, de acessórios para as fitas LED hoje em dia? Sim, exatamente. Se a gente está falando de dimmerização, por exemplo, se essa fita está instalada dentro de uma marcenaria, a gente já tem um sensor que pode ser instalado ali de forma oculta. Então, a gente não tem uma chave externa, não tem nenhum trabalho de obra, o sensor fica instalado dentro da marcenaria. Pelo lado de fora, a gente consegue tocar para ligar e desligar e também para dimmerizar, controlar a intensidade dessa fita LED. Se a gente quer implementar ali um pouco mais de tecnologia, a gente tem também um controlador 5 em 1 que a gente consegue conectar qualquer tipo de fita LED. Um ponto que a Nick ressaltou também sobre os projetos, mais uma vez da intencionalidade. Eu quero um ambiente mais acolhedor ou eu quero um ambiente para trabalho? Muitas vezes a gente tem um apartamento mais reduzido, um ambiente mais reduzido, em que uma hora é o meu home office e outra hora é a minha hora de lazer jogando videogame. Então eu preciso trabalhar ali no mesmo ambiente, uma temperatura quente e uma temperatura um pouco mais fria, com intensidades também diferentes. E aí a gente tem um controlador que ligado a uma fita ali tunable white, que a gente consegue fazer esse ajuste de temperatura de cor, a gente consegue também fazer esse controle de intensidade através não só do nosso aplicativo, como sincronizado com assistentes virtuais, como a Alexa, por exemplo. Que legal. Muito legal. Muito moderno, né? Exatamente. Então, gente, 2 novos acessórios disponíveis no mercado. Então, esse sensor touch é como se fosse uma moedinha um pouco maior, né? E você instala isso escondido, você não vê, e pelo seu toque da mão você consegue fazer o controle da fita, né? Para mais, para menos, liga e desliga. Muito legal. Eu acho que em breve a Nick vai mostrar isso daí também. Spoiler! Exatamente. A gente vai ter isso daí para a gente poder visualizar. E fala um pouco mais desse controlador 5 em 1. Então, pelo que eu entendi, Anderson, é um equipamento, fala um pouco também do tamanho dele, como é que você instala, mas ele faz com que a fita fique inteligente, então você não precisa ter uma fita inteligente, uma fita smart, para falar com a fita, acende e apaga, é isso? Exatamente, Paula. O principal objetivo desse produto é que, independente da fita LED que eu tenha já instalada no meu ambiente, pode ser uma fita monocromática, pode ser tunable white, ela pode ser uma RGB, pode ser uma RGBW, eu consigo, instalando esse controlador, que é um produto pequeno, mais ou menos desse tamanho, instalado... Com um driver. Ele fica conectado entre o driver e a fita LED. Certo. Eu, adicionando esse produto à minha instalação, eu consigo explorar todo o potencial que essa fita LED tem via Smart. Que legal. Então, se eu estou trabalhando ali com um produto monocromático, eu consigo ligar, desligar, eu consigo dimmerizar. Se eu já estou falando ali de um produto RGBW, além de ligar, desligar, eu consigo fazer toda a seleção de cor. Como eu tenho branco, eu consigo selecionar o branco, eu consigo fazer o controle de saturação, aumentar o nível de branco em cima das cores, eu consigo atenuar, deixar um branco puro, fazer a mistura de cores, enfim, milhões de cores possíveis selecionadas. Tudo isso de forma smart, de uma maneira mais inteligente, Controlando pelo mais celular, moderna. né? Exato, tudo através do celular ou Muito através de prático. comando de voz. Sim. É muito legal isso, porque você coloca na palma da mão, né, no seu celular, um acesso
360 essa fita, então poder ajustar essa escala do branco, a intensidade da luz também é muito interessante, é muito prático, né? Eu acho que... Veio muito para facilitar. Eu gostei muito desse produto, honestamente. Então, interessante isso, então, porque você deixa então a fita inteligente, você controla a luz. Então, pode ser uma fita só de uma cor, pode ser uma fita que tem aquela cor do branco quente e branco frio, você também controla. Se é uma fita colorida, você também troca a cor, né? Então, ou seja, para qualquer fita, esse controlador 5 em 1 funciona. Funciona perfeitamente. Que legal. Em 12 ou 24 volts também. Que legal, tecnologia aí. Muito bem. Muito bem, eu acho que a gente falou bastante, então, a respeito de como trazer essa luz acolhedora, essa luz aconchegante, essa luz atemporal das fitas LED para qualquer ambiente. A gente sabe um pouco mais agora se é um ambiente molhado, ou um ambiente com alguma umidade, né, ou um ambiente com alguma gordura, que você precisa de uma proteção, ou que em ambientes a gente usa luz mais quente, que ambientes usa mais fria. Acho que está legal. Então, agora a gente voltando para os projetos da Nick e tudo mais. Para quem não sabe, a Nick tá grávida, ela tá a coisa mais linda aqui com a gente, pessoal. E a gente queria um spoiler desse quartinho do bebê. Imagina como é que não vai ser a luz desse quartinho do bebê. Nick, conta pra gente. Ai, fico até emocionada. Ai, que lindo. Obrigada. Bom, o quarto não está pronto. Mas eu vou decidir tudo agora por esses dias, porque eu já tô com quase 6 meses, então, né? Ai, que lindo. Mas a iluminação eu já sei o que eu vou fazer. Então eu vou colocar primeiro uma luz indireta, porque para quarto de criança é muito importante que não tenha luz direta. Porque pode danificar tanto a questão da visão, influenciar no desenvolvimento. Uma luz amarelada também, para não impactar no ciclo circadiano. Então, quando o bebê nasce, ele não tem o ciclo circadiano formado. É importante que a gente crie um ambiente propício a isso, né? E eu vou colocar uma fita de LED na cabeceira, assim, bem delicada, bem baixinha, para o momento da madrugada, de amamentação. Que gostoso, gente, que lindo. Então, se você está na mesma situação, pensando no quartinho do seu bebê, não perca essas dicas da Nick. Nick, já que falamos de ciclo circadiano, você pode dar uma explicada um pouco melhor para as pessoas entenderem essa questão da luz e tudo mais com relação aos nossos hormônios? Claro. O corpo humano ele foi feito para ser guiado pela luz do sol. Então, todas as suas fases e intensidades. Quando o sol nasce, ele está mais amarelado e menos intenso. Isso está diretamente relacionado à nossa produção de hormônios. A nossa melatonina, que é o hormônio do sono, está alto e o cortisol está baixo. Esse sol ele vai ficando mais a pino, mais intenso, mais branco e o que acontece? Essa produção de hormônios inverte. Melatonina baixa, cortisol aumenta, porque a gente precisa ter disposição para exercer as atividades do dia. O sol vai se pondo, vai ficando mais amarelado, menos intenso. De novo acontece a inversão. Melatonina vai aumentando, hormônio do sono, e cortisol vai abaixando. Se a gente muda esse ciclo do sol e começa a usar uma luz muito branca à noite, ao captar essa luz branca, o olho manda uma mensagem para o cérebro de que é dia. O que acontece? Opa, é dia, preciso produzir os hormônios do dia. Melatonina baixa, cortisol aumenta. E aí gera vários problemas de saúde. Insônia, má regeneração das células, problemas cardíacos, altos índices de obesidade, também tem essa relação em vários estudos científicos, porque você não dorme, você sente fome, você come no horário que não deve. Então, assim, traz vários problemas de saúde. E principalmente para crianças, bebês e até adultos, né? Se você não dorme, você não se desenvolve, você não tem o aprendizado do dia, você não cresce. Então, é algo muito sério, assim, que a gente precisa levar muito em consideração na hora de escolher os produtos e de projetar a iluminação da casa e dos escritórios também, né? Muito bem, gente. Que aula, que bacana, viu? Então, para finalizar, vamos escutar a experiência do Anderson na casa dele com fitas LED, já que ele é o gerente de produto, ele tenho certeza que ele tem fita LED na casa dele. Tem que ter, né? Que eu tenho algumas. Tenho algumas. Mas tá com algumas, eu tenho uma instalada na cabeceira, ali controlada via Smart. Que gostoso, bem confortável, então, bem fala, aconchegante. Alexa, hora de relaxar, a gente só já vem aquele tom mais amareladinho, menos intenso. E também tem uma que a gente já utilizou como decoração, tem uma RGB instalada no escritório. Minha esposa é professora, ela dá aula, então já fica tudo ela fala, Alexa, hora de trabalhar. As lâmpadas Smart, que vocês conversaram aqui com a Nath também, e as fitas LED, também controladas com o nosso 5 em 1, já ajustam ali as cores da marca dela, tudo bonitinho, prepara todo o ambiente.
Que bacana, que legal. Eu também, claro que não ia deixar de ter a fita LED. Como eu fiz assim uma reforma na minha casa, eu tirei os tubos LED T5, que eu tinha um monte de sanca que me incomodava, aquele monte de sombra, e rapidamente o eletricista instalou a fita sem nenhuma sombra. Então foi uma maravilha para mim. Então isso foi bem legal, porque foi prático, estava tudo pronto, muito mais fácil. Tenho também na área do meu closet e tenho na bancada da cozinha. Adoro, acho super legal. Bom. Gente, excelente conversar com vocês. Fiquei muito contente, que acho que a gente cobriu bem essa ideia de mostrar as dicas de como você tornar o ambiente aconchegante, acolhedor, ou ter uma temperatura de cor também ideal para se você está trabalhando, estudando, lendo. Então, agradecer a Nick. Obrigada. A Nick, que veio acompanhada hoje pela primeira vez. Estamos em dupla. Que delícia. Ao Anderson, que estreou brilhantemente. Então, obrigado, Paula. Obrigado, Nick. Obrigada, Anderson. E, gente, para vocês, peço que sigam a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente é LEDVenceBR, né? @LEDVenceBR. E dá uma olhadinha sempre no YouTube com novos episódios aí dos nossos podcasts. Esse é o primeiro de muitos aí deste ano. Muito obrigada e até a próxima.